Bom dia a todos, feliz sábado, uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos e tome posse da sua Bíblia, que nós vamos lê-la daqui a pouco. Você vai ler aí na sua Bíblia e eu vou ler aqui na minha Bíblia. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um sábado, obrigado pela noite, obrigado pelo despertar, obrigado pelo respirar, obrigado por andar, ouvir, falar, obrigado porque em meio às dificuldades, nós continuamos escolhendo o Senhor como o nosso Deus. Em todas as denominações, as pessoas que seguem os diversos deuses que há no mundo também enfrentam dificuldades. A diferença é que nós temos o Criador do nosso lado. A diferença é que nós adoramos o Deus que conhece cada célula do corpo humano. Portanto, Pai, se Krishna, se Buda ou qualquer outra divindade não pode restaurar os seus adoradores, o Senhor pode nos restaurar. Batiza-nos, ó Deus, com o Divino Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. A partir do versículo 1. Está escrito: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A vida desses dois irmãos, ela reflete a história da polarização entre obediência e desobediência, gratidão e ingratidão, que caracterizariam a história da humanidade do início ao fim. Vamos ver aqui um detalhe. Os dois foram à presença do Senhor no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo horário fazer a mesma coisa: oferecer sacrifício. Os dois levaram uma oferta. Os dois construíram um altar. O texto diz: os dois irmãos construíram seus altares de modo semelhante. E cada um trouxe uma oferta. Abel apresentou um sacrifício escolhido no meio do quê? Do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Desceu fogo do céu. Esse texto que eu estou lendo aqui está no livro Patriarcas e Profetas, linguagem de hoje, página 31. Desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, preste atenção, desrespeitando uma ordem direta do Senhor, apresentou apenas uma oferta dos frutos da terra. Não houve sinal algum do céu para mostrar que ela havia sido aceita. Na forma, não havia diferenças entre eles. Dia, hora
local, altar, tudo igual. É como se ambos houvessem ido à mesma igreja, no mesmo dia e no mesmo horário, adorar ao Senhor. No entanto, nada disso fez com que o Senhor aceitasse as duas ofertas. Havia algo de diferente naquela cerimônia que fez com que Deus aceitasse a oferta de um e rejeitasse a oferta do outro. O que fez a diferença? Uma palavrinha chamada obediência. Desde que Adão e Eva pecaram, o sistema de sacrifícios de animais lhes foi apresentado como uma figura que apontava para um sacrifício maior, o sacrifício do Filho de Deus, onde? Na cruz do Calvário. Portanto, assim como seus pais, Caim e Abel deveriam ofertar a Deus o quê? Um cordeiro. Como era esse cordeiro? Sem defeito, sem manchas. Como prescrito, posteriormente escrito por Moisés. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? A Bíblia diz, no verso 4, porque Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Olha para o verso 4 aí, tem uma palavrinha que eu quero destacar. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, e do quê? Da gordura deste. Por que a Bíblia fala essa palavrinha, gordura? Abra a sua Bíblia, Levítico. Capítulo 3. Alguém lê para mim o versículo 16, por favor? Levítico 3, 16. Isso. Opa! Na hora de repartir o animal que seria sacrificado, a quem pertenceria a gordura daquele animal? Ao Senhor. Então essa era uma marca, porque a fumaça daquela gordura sendo queimada, a Bíblia diz que ela subiria como aroma agradável. Então, irmãos, Deus não aceitaria a gordura do abacate. Ah, mas o abacate tem gordura, não interessa. A oferta de Caim não foi aceita porque ela não simbolizava o grande sacrifício do Filho de Deus para resgatar a humanidade. Deus não queria a gordura da soja, nem a gordura do amendoim, não. Ele queria uma gordura daquele animal que seria sacrificado a ele. A Bíblia, em Hebreus 9, 22, diz que sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, a oferta de Caim, o sacrifício de Caim, não remiria ser humano algum do pecado. Era placebo, não tinha efeito algum. Ele ia levar o resto da vida oferecendo frutos, verduras, nozes, raízes, e não ia servir de nada. A obediência de Abel, junto com o sacrifício por ele oferecido, tornou sua oferta aceitável ao Senhor. Embora os cereais, os frutos da terra, fosse também um tipo de oferta, mas não era aquela oferta que redime do pecado, que resgata do pecado. Ali era uma oferta de gratidão. Lembram das primícias? Algumas igrejas adventistas fazem essa festa, né? No interior principalmente, os irmãos trazem abóboras, aquelas abóboras gigantes, né? Milho, amendoim, frutos, mas isso não tem a ver diretamente com o sacrifício de Cristo.
No mesmo livro, Patriarcas e Profetas, linguagem de hoje, página 71, diz assim: Caim e Abel, filhos de Adão, diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Abel via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão aceitou a esperança da redenção. Olha a diferença, irmãos. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano. Caim permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás. Irmãos, os mesmos princípios que determinaram a queda de Lúcifer determinaram também a queda e o afastamento de Caim. Caim condescendia com desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça, e colocava em dúvida a justiça e autoridade divinas. Não se esqueçam que os dois eram membros da mesma igreja. Os dois eram membros da mesma igreja. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais. Receberam as mesmas instruções religiosas. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto. Mas, além disso, a diferença entre os dois era grande. Caim tivera, como Abel, a oportunidade de saber e aceitar estas verdades. Não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não for eleito para ser aceito por Deus e o outro para ser rejeitado. Abel escolheu a fé e a obediência. Caim escolheu a incredulidade e a rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Escolhas, irmãos. Cada um de nós aqui precisa todos os dias escolher a quem adoramos e como adoramos. Caim, por exemplo. Caim foi a maior prova de que Deus fala com o pecador, até mesmo o pior pecador. Hoje o Senhor continua falando através de sua palavra, da natureza, e principalmente através do Espírito Santo aqui, na nossa consciência. Você chega no Rio de Janeiro, tem um morro lá no Rio de Janeiro, liderado por um grupo de traficantes. Eles colocaram uma imensa estrela de Davi. Isso significa o quê? Que eles conhecem a palavra de Deus. Irmãos, os piores assassinos, os piores criminosos recebem a visita do Senhor. Está aqui, um criminoso aqui. Qual foi o diálogo de Deus com Abel? O que é que está registrado na Bíblia? Nenhum. Mas com Caim, há um diálogo do Senhor. Ele desce para falar com aquele homem, mesmo sabendo dos seus intuitos nefastos. Deus fala até mesmo com o pior pecador. Caim possuía traços de personalidade questionáveis. Tais traços incluíam o espírito de rebelião. É como se ele dissesse assim: Deus pode até exigir um cordeiro, mas eu vou oferecer do fruto da terra. E daí? Eu sou lavrador, eu vou dar o que eu tenho. Caim se comportava como um menino mimado. Ao ver que Deus não havia aceitado sua oferta, ele ficou irado, sobremaneira, ao ponto de descair o semblante. Conhece aquela pessoa que, quando ela não gosta de alguma coisa, você já nota logo? Eu conversava com uma paciente que ela disse assim: olha, minha mãe detestava um namorado que eu tinha. Onde ele aparecesse, o rosto dela mudava na hora. Um dia
eu levei para uma festa de aniversário de um familiar. Ela saiu cumprimentando todo mundo. Oi, fulano, como vai? Oi, fulano. Quando chegou no meu namorado, ela: oi, tudo bem? Caim, quando ele percebeu que o fogo havia consumido a oferta do seu irmão, mas não consumiu a oferta dele, ele provocou a ira divina, mas não soube lidar com ela. Porque Deus não fez fogo descer sobre a oferta dele, não foi porque Deus não quis, foi porque ele não cumpriu as regras. Caim era o tipo de pessoa intolerante, inconsequente, com ideias fixas. Ele passou a não suportar a pureza de seu irmão, e notou que a amizade entre seu irmão e Deus era o quê? Crescente. A partir desse momento ele decidiu, primeiro, se livrar do irmão, segundo, ferir o coração de Deus. Caim era também uma pessoa maquiavélica e calculista. Não obstante, não sabemos com qual argumento ele levou seu irmão ao campo. O que o texto bíblico deixa claro é que ele sabia o que faria quando chamou seu irmão para ir ao campo. Deus tentou intervir, Deus o chamou para conversar, mas a ideia dele era: eu preciso matar o meu irmão. A presença dele me incomoda, a pureza dele me incomoda, a amizade dele com Deus me incomoda. Ele é muito subserviente. Além disso, ele era também frio e mentiroso. Quando Deus perguntou: onde está teu irmão Abel? Ele disse o quê? Não sei. Ele havia acabado de matar o cidadão, havia acabado de enterrar o cidadão. Ele mente para Deus dizendo: não sei. Sou eu acaso o guardador do meu irmão? Vamos ver os versos 13 e 14 de novo. Gênesis 4. De novo, nós vamos ler agora, versos 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Qual era a preocupação dele? Irmãos, traços de psicopatia, traços de narcisismo, transtornos de personalidade gravíssimos. O primeiro ser humano a ser gerado nesse mundo, por causa do pecado, nasce com esses traços. Ele estava preocupado com os pais? Se a mãe ia chorar pela morte do filho? Se o pai ia chorar? Ele estava preocupado com o quê? Agora todo mundo vai querer me matar. Grande é o meu castigo. Olha, por que o senhor está fazendo isso comigo? O que foi que eu fiz? Tem pessoas, irmãos, que por mais que elas errem, elas nunca admitem que erraram. Elas estão sempre certas. Vamos agora passar para Abel. Vamos para coisa boa, né, irmãos? Vamos para o lado bom da história. A personalidade de Abel apresentava um homem doce, fiel e obediente. Ele trouxe das primícias do seu rebanho. Por que primícias? Por que a Bíblia chama atenção para isso aqui? Porque primícias, irmãos, denota que ele trouxe do mais novo, do produto mais novo, dos mais frescos, os mais bonitos, aquele cordeiro mais lindo, mais limpinho. Quando fui batizado na igreja, eu me lembro que os irmãos tinham cuidado de não colocar dinheiro velho rasgado na salva. Quem lembra disso aqui, irmãos? Alguém lembra?
Dinheiro tinha que ser como? Novinho, estalando assim, ó. Não, para Deus o melhor. Para Deus o melhor. Irmãos, vamos fazer uma campanha de roupas aqui para a gente doar aos pobres. Não trazia roupa lascada não, irmãos. Trazia roupa boa. Era. Os irmãos, é porque a maioria aqui é tudo novo. Não é da minha época não, é tudo novinho. Olha para aqui, ó. Essa daqui deve ter uns 32 anos. Irmãos, a gente recebia roupas dos Estados Unidos que hoje é vendida aqui na Humana. Cada casaco que você olhava de ponta a ponta não tinha um furo, não tinha um fio solto. Coisa da melhor qualidade. Esse é o espírito de Abel. É o espírito de Abel. O cuidado ao lidar com as coisas de Deus. A vida de Abel era tão correta que irritava seu irmão. A pureza irrita os impuros. A pureza de Cristo irritava os líderes judeus. Assim como a pureza de Jó irritou Satanás. Ele é tão certinho assim porque o Senhor compra ele, o Senhor fica dando bênçãos. Tem 10 filhos, 10. 7 são homens. Então, a Jó está ali servindo porque o Senhor compra ele. E Deus quis provar que não era desse jeito. E Deus provou que não era desse jeito. Um homem nascido em pecado, Abel, conseguiu ser mais obediente a Deus do que seus pais, nascidos sem pecado. Irmãos, não tem nada que glorifique tanto a Deus do que um pecador que decide segui-lo até o fim da vida. Quando Deus perguntou para Satanás, de onde vens? Qual foi a resposta dele? De rodear a terra e passear por ela. Essa expressão era uma expressão comum dos imperadores, dos reis, que passeavam pelos seus reinos. A Bíblia fala que no dia que Davi adulterou com Batseba, ele passeava pelo seu palácio. Joabe e o exército estavam no campo de batalha, mas ele estava nos seus domínios. É a mesma expressão. O diabo disse assim: eu estou passeando pelos meus domínios. Aí Deus aqui diz assim: você já observou o meu servo Jó? Você sabe o que Deus disse assim para ele? Deus está dizendo assim, enquanto houver um pecador que aceite ser meu adorador, esse planeta nunca será seu. Você pode até usurpá-lo, mas você nunca vai possuí-lo. Porque no meio do teu reino, teu falso reino, há pessoas que não concordam com você. Amém, irmãos? Você é um Jó. Enquanto você não se desviar da palavra, enquanto você viver as doutrinas dessa igreja, o diabo vai tentar possuir esse mundo, mas ele não vai conseguir, porque nós já temos o nosso Deus a quem adoramos. Somos falhos. Temos defeitos, mas quem não tem? E é neste mundo de pecadores, é deste mundo que Deus vai tirar os habitantes do mundo eterno. O ponto central das nossas considerações vem agora. Agora eu quero me aprofundar e caminhar para o encerramento da nossa mensagem. Eu vou pedir a minha cantora, posso louvar no final, pode ser? Que Deus use vocês até o bagaço, viu? Amém, irmãos? Amém. A bagaço não, até vocês virarem um pó da bactéria. Aleluia. Olhe para Gênesis 4, versículo 4. Eu gostaria que alguém lesse em voz alta, por favor.
O texto mostra, presta atenção aqui, olhem para mim aqui, por favor. O texto mostra que nenhuma oferta chega antes do ofertante. Agradou-se o Senhor de Abel primeiro e depois da sua oferta. Eram duas ofertas. A primeira oferta era Abel. A segunda oferta, o animal que ele levou para sacrificar. Eu vou ler de novo. O texto mostra que nenhuma oferta chega antes do ofertante. E se eu pegar uma vara de bambu, assim, de uns 4 metros, e aí eu coloco a minha oferta na ponta da vara e chego aqui na igreja assim, ó, e aí eu coloco a oferta em cima da bandejazinha ali, não vai adiantar. Quem chega primeiro é o ofertante. Antes de qualquer louvor que eu queira oferecer ao Senhor, quem chega primeiro sou eu, com tudo que tenho e com tudo que sou. Deus, irmãos, não está interessado tanto nos louvores que eu canto, nos dízimos e ofertas que eu coloco na salva da igreja, como está interessado na minha vida pessoal. É isso aqui, irmãos, ó. É essa vida aqui, ó. É o meu dia a dia com todas as minhas lutas. É isso que vai fazer diferença, irmãos. A oferta de Abel representava o seu caráter obediente, a sua vida de devoção e a sua alma ligada ao coração de Deus. Se a minha vida agrada ao Senhor, tudo o que eu lhe ofereço, agrada também. Quais eram os talentos de Abel? Ele cantava? Tocava algum instrumento? Ele compunha alguma música? A Bíblia não revela. Mas a resposta de Deus, a oferta que Abel fez, mostra que se ele cantasse, tocasse ou compusesse, Deus aceitaria o seu louvor. Por quê, irmãos? Porque a vida dele era uma oferta. Aquela oferta que Abel ofereceu era a consumação, o resultado de uma vida que em si mesma era uma oferta diária ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel, porque Deus todos os dias aceitava a sua vida, a vida dele, de Abel, como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. As minhas escolhas, as suas escolhas estão definindo se Deus tem jogado sobre a nossa vida o fogo do Espírito. Porque o diabo sabe que nós estamos ou não na comunhão do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que se entrega ao Senhor, o diabo não lhe toca. O diabo não está preocupado se você é dizimista ou ofertante. Ele está preocupado se a sua vida é uma oferta ao Senhor. Não adianta dar um pix de 200 mil reais para a oferta da igreja, se a minha vida não chegar primeiro como uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Se esses dois irmãos cantassem no coral da igreja, qual dos dois entoaria um louvor que sobe como oferta de cheiro suave ao Senhor? A gente sabe disso porque a gente conhece a história deles dois. E se a gente não conhecesse? E se a voz de Caim fosse 1000 vezes melhor do que a voz de Abel, qual dos dois seria notado e elogiado pela congregação? Caim, você botou para rachar hoje, viu? Que música linda, Caim. Que voz linda, Caim. Mas o louvor dele só teria chegado até o seu ouvido. Não teria passado do teto. Abel
com a sua vozinha, de vez em quando até desafina, teria chegado ao altar do Senhor como oferta de cheiro suave. Deus não olha somente para uma linda voz, Ele olha para a vida do cantor, do regente, do diácono, diaconisa, do líder de departamento, do pastor, do ancião. Na casa de Simão, uma mulher cujo passado fora apagado pelo Senhor Jesus, teve a sua oferta aceita. Por quê? Porque naquele momento a sua oferta representava o seu coração. Os erros dela ficaram no passado. E se alguém ali se levantasse para dizer: Senhor, o senhor conhece a história dessa mulher? O senhor não deveria aceitar essa oferta. Por que o diabo foi reclamar o corpo de Moisés? Alguém lembra aqui? Por quê? Porque para o diabo Moisés tinha morrido em pecado. Qual foi o pecado que Moisés cometeu? Era para ele ter falado com a rocha. Rocha, brote água. Perfeito. Ele fez o quê? Quantas vezes? Mas ele deveria ter falado. O diabo contava que Moisés tinha morrido em pecado. Eu não posso julgar sua vida, porque eu não conheço sua comunhão com Deus. Eu posso achar que você está perdido, e de lá de cima Deus diz assim: ei, está salva. Ela está salva. Mas Senhor, não interessa, meu filho, quem salva sou eu, não é você. Aquela mulher, desejado de todas as nações, linguagem de hoje diz assim: Cristo conhecia as circunstâncias que mudaram a vida de Maria. Que Maria é essa? Que Maria é essa? Sim, a irmã de quem? A irmã de Lázaro. Jesus poderia ter apagado toda a fagulha de esperança da sua alma, mas não fez. Ele a levantou do desespero e da ruína. 7 vezes ela ouvira a repreensão que Cristo fizera a quem? Aos demônios que dominavam, controlavam a sua mente. Escutara seu intenso clamor ao Pai em favor dela. Sabia quão ofensivo é o pecado diante da pureza sem mancha de Cristo. Mediante seu poder, ela havia vencido. Se ela venceu, você pode vencer. Amém, irmãos? Jesus tirou 7 demônios que controlavam o corpo, a mente desta mulher. Um por um. E agora ela se propôs a fazer de sua vida uma oferta de cheiro suave ao Senhor. Já servi ao diabo, a partir de agora servirei ao Senhor. Irmãos, olhemos para a nossa vida. Olhemos para aquilo que possa estar tirando da minha vida a característica de oferta de cheiro suave ao Senhor. Analise o que você tem assistido, analise o que você tem comido, analise o que você tem lido, analise o que você tem ouvido. Preste atenção aos conselhos que o Senhor nos dá em sua palavra. Os olhos prescrutadores do Senhor contemplam cada um de nós dia a dia, avaliando e investigando o nosso modo de ser, nossas decisões, nossas escolhas e principalmente a qualidade dos nossos relacionamentos. Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com os seus semelhantes? E como anda o seu relacionamento consigo mesmo? O que é que você pensa de você? Deus não quer um presente que se dê num dia.
Ele quer a minha vida como um presente que se dá todos os dias. Eu vou repetir. Deus não quer um presente que se dê num dia. Ele quer a minha vida como um presente todos os dias. Amém, irmãos? Que o Senhor nos faça, irmãos, luzes brilhando neste mundo. E encare sua vida como uma oferta ao Senhor. Diária, uma oferta diária ao Senhor. Encare sua vida como uma oferta sobre a qual Deus quer derramar o seu Espírito Santo todos os dias. Não é fácil, irmãos, eu confesso. Não é fácil ser um cristão nesse mundo. Mas Jesus não me chamou para coisas fáceis. Ele me chamou para vencer. O Senhor Jesus Cristo disse, abra sua Bíblia, Mateus 5. Veja como o ofertante é mais importante que a oferta. Mateus 5. Veja meu sonoplasta que deixa aí a faixa de número 100 no ponto. Ok? Mateus 5, 23 e 24 diz: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze. Você percebe que Deus olha primeiro para o ofertante? Corrija-se. Bote sua vida no altar. Estava bebendo bebida alcoólica proibida, para de beber. Estava traindo, adulterando, para de trair, para de fingir, para de mentir, para de roubar. E Deus vai aceitar a tua oferta. Deus vai aceitar o teu serviço. Deus vai aceitar o teu louvor. Porque ao olhar para você, Ele vai ver na sua vida diária uma oferta de cheiro suave. Ande com Jesus, olhe para Jesus, e o que o Senhor faça de sua vida, da minha vida, um vaso de alabastro. Vou repetir, nenhuma oferta chega antes do ofertante. Deus está muito mais interessado no seu dia a dia do que no dízimo e oferta que você traz aqui uma vez por mês ou uma vez por semana. Todo o dinheiro, todos os bens que nós adquirimos aqui vai ser queimado aqui. Mas a sua vida Ele vai levar para o reino dEle. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe e que a nossa vida se torne uma oferta de cheiro suave ao Senhor, para a glória do Senhor. Irmãos, nós temos um anjo caído que vive mapeando nossas escolhas dia após dia. O diabo sabe do que gostamos e do que não gostamos. E ele está investindo exatamente naquilo que a gente gosta e que ofende o coração de Deus. Nós temos um inimigo real. Nós temos um inimigo vivo, poderoso e atuante. E eu preciso olhar para o meu Redentor. Eu preciso andar com o meu Redentor. Porque, irmãos, a solução contra o mal não é conhecer o mal, é conhecer o bem, é viver o bem, é andar com Cristo. Essa é a solução. Sejamos especialistas em Cristo Jesus. E o inimigo não vai querer nem encostar na vida da gente. Eu tinha um amigo que ele dizia, a gente perguntava assim: irmão Pedro, como vai o senhor? Ele dizia assim: eu vou aqui dando trabalho para o diabo. Eu vou aqui dando trabalho para o diabo. É isso que a gente tem que fazer, irmãos.
Vamos parar de dar trabalho para o Espírito Santo. E vamos aceitar as propostas que Deus tem para a nossa vida. Ó Deus amado, muda, Senhor, a nossa forma de pensar. Que a gente pare de pensar que a oferta que o Senhor deseja é o nosso dinheiro. Que a gente comece a pensar que a oferta que o Senhor anseia receber todos os dias é a nossa vida. Uma vida justa, uma vida de perdão, de caridade, de bondade. Uma vida onde o falso testemunho não esteja nos nossos lábios. Uma vida onde a gente respeite o que é dos outros. Sim, meu Deus. O diabo não está preocupado com nada além da minha vida diária de comunhão. Se eu não tenho comunhão, se eu erro e não confesso, se eu minto e não admito a culpa, se eu não assumo como fez Saul, a culpa é do povo. Saul acusou o povo pelos seus erros. Eu preciso ser como Davi, quando o profeta disse: tu és este homem. Tu és o homem que roubou a única ovelha que Urias possuía, a sua esposa. Tu és o homem que adulterou com Batseba e mandou matar Urias. Ele assumiu a culpa. E ele escreveu um texto lindo dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nunca mais Davi trouxe uma mulher casada para a sua cama. O arrependimento foi verdadeiro, profundo, permanente. Ajude-nos, Pai. Ajude-nos. Nós só queremos andar com Cristo, Senhor. Só isso. Ajude-nos a andar com o Senhor Jesus todos os dias, Senhor. A gente só quer isso, Pai. Dá-nos esta graça. E não nos lance fora da Tua presença. E não retires de nós o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.